O ex-ministro Paulo Bernardo e mais 19 pessoas foram denunciados pelo Ministério Público Federal acusados de participar de um esquema de lavagem de dinheiro e de montar uma organização criminosa no Ministério do Planejamento entre 2009 e 2015. Em São Paulo, procuradores, Polícia Federal e Receita Federal deram uma entrevista coletiva para falar desses novos desdobramentos da Operação Custo Brasil. E sobre isso eu converso com a repórter Adriana Perrone, que acompanha essa coletiva. Boa tarde, Adriana. O que mais o Ministério Público disse? Oi, Cecília. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Importante a gente lembrar o que o que foi essa Operação Custo Brasil. Foi uma operação que a gente acompanhou, a Globo News acompanhou toda a operação. Ela investigou um esquema que desviou 100 milhões de reais de contratos da empresa de tecnologia Consist com o Ministério do Planejamento. Então, funcionava da seguinte forma, só para a gente lembrar. Cada funcionário, servidor público que tinha um contrato de empréstimo consignado, pagava R$ 1 pela taxa de administração, a taxa administrativa desse serviço, sendo que, na verdade, essa taxa seria de 30 centavos. Então, esse sobrepreço é que era repassado aos operadores do esquema, ao Partido dos Trabalhadores e também a políticos, como o ex-ministro Paulo Bernardo, que ele tomou conta da pasta do Ministério do Planejamento entre 2005 e 2011. Ele, então, e outros 19 envolvidos foram denunciados pelo Ministério Público Federal. A gente acabou de sair aqui da coletiva de imprensa que deu mais detalhes sobre essa denúncia do MPF. Então, segundo o que foi dito aqui na coletiva de imprensa pelo Procurador da República, essa organização ela era dividida, então, em 3 núcleos. O núcleo dos agentes públicos, o núcleo dos agentes políticos e o núcleo, então, da Consist e seus parceiros. Paulo Bernardo, ex-ministro, ele fazia parte, então, do núcleo dos agentes públicos. Em um dos e-mails que foram identificados aí durante as investigações, Paulo Bernardo, ele foi mencionado, ele era tratado por outras pessoas que participavam desse esquema como o patrono do esquema. Nesse núcleo de agentes políticos estava João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, que fazia, então, a gestão política desse esquema e também a divisão da propina. Além dele, tinha Paulo Ferreira, que teria iniciado, então, a gestão do acordo firmado entre o Ministério do Planejamento e a Associação Brasileira de Bancos, então, para que a Consist fosse contratada. O ex-ministro Carlos Gabas também ele estava envolvido nesse núcleo de agentes políticos, porém ele não foi denunciado desta vez, ele é fruto de uma outra investigação que está em andamento. A Consist, ela repassava então 70% do faturamento aos parceiros. E uma informação que foi dada aqui agora no finzinho da coletiva de imprensa foi que entre os parceiros que recebiam dinheiro então da Consist, estava a empresa Consucred de Recife, que ficava então com 24,88% desse dinheiro repassado. E teria recebido então no total mais de 34 milhões de reais sem ter condições para isso, sem ter uma estrutura que justifique esse recebimento. Há uma suspeita, né? Segundo o Procurador da República que conversou com jornalistas, existem evidências que ligam então essa empresa Consucred a pessoas ligadas ao PMDB. Isso tudo também está sendo investigado. O procurador Andrei de Mendonça diz que está sendo feita agora, então, análise de documentos e também de mídias que foram apreendidas na operação da Polícia Federal e que agora um outro núcleo que está sendo investigado, que inclui, então, o ex-ministro Carlos Gabas, pode ser, então, fruto de uma nova denúncia nos próximos meses. O Ministério Público Federal espera, então, que essa denúncia seja aceita totalmente e que até o fim do ano, então, haja novas condenações aí. Políticos. Percentual do valor repassado pela Consist tinha como destino o Partido dos Trabalhadores. Ele era repassado ou diretamente em espécie, ou por meio de, ou digamos assim, créditos para empresas para as quais o Partido dos Trabalhadores tinha dívidas.